Muito bom dia. Em representação do delegado distrital da Delegação de Bragança da Ordem dos Engenheiros da Região Norte, Engenheiro Manuel Brás César, cumprimento o Sr. Presidente da Ordem dos Engenheiros da Região Norte, Engenheiro Bento Aires. Cumprimento também os candidatos às próximas eleições autárquicas da Câmara Municipal de Bragança presentes. António Moraes, representante da CDU, Isabel Ferreira, representante do PS, Manuel Vitorino como independente e Nuno Fernandes da Iniciativa Liberal. Cumprimento ainda ao Sr. Moderador Paulo Ferreira do Jornal de Notícias, bem como todos os convidados aqui presentes. Considero a Ordem dos Engenheiros ser este um momento primordial e oportuno para afirmar e relevar a importância da engenharia na gestão autárquica e no desenvolvimento dos territórios. A engenharia contribuiu desde sempre para a modernização do país, destacando-se também o seu trabalho nas autarquias. Muitos dos bons resultados nos municípios devem-se ao trabalho dedicado dos técnicos, em especial dos engenheiros, merecedores de reconhecimento pessoal, profissional e remuneratório. A Ordem dos Engenheiros releva a importância da valorização da engenharia municipal, pois é através do seu conhecimento que os engenheiros contribuem para sustentar e otimizar boas decisões políticas, que, apoiadas em propostas técnicas claras e fundamentadas, otimizem os recursos, o investimento de forma sustentável, promovam o progresso local e contribuam para uma melhoria da qualidade de vida dos municípios. A autarquia não deverá descurar também a formação e atualização contínua dos seus engenheiros, perante uma sociedade em constante mutação face aos desafios da economia e das cidades do futuro. Neste âmbito, a Ordem dos Engenheiros e a sua delegação distrital estão disponíveis para estabelecer parcerias com o município de Bragança para operacionalizar programas em áreas estratégicas. Os diferentes ramos da engenharia respondem aos desafios dos municípios, quer através da construção de infraestruturas, do desenvolvimento de tecnologias inovadoras, de estudos e projetos, da manutenção de equipamentos e de edifícios, da proteção ambiental, entre outros, todos conducentes a um desenvolvimento económico, social e sustentável. Assim, pretende-se que neste fórum sejam discutidas temáticas acerca da importância da engenharia no centro da decisão autárquica. Desejamos a todos os candidatos um bom e profícuo debate, agradecendo a vossa presença. Muito obrigada. Chamo agora ao palco o jornalista, Dr. Paulo Ferreira, moderador deste debate. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos. A Lia já deu aqui o contexto para o que vamos fazer hoje, aqui de manhã, na Ordem dos Engenheiros. Cumpre-me agradecer à Ordem dos Engenheiros, na pessoa do seu Presidente na região Norte, o Engenheiro Bento Aires, o facto de nos ter convidado a nós, Jornal Notícias, para participar neste conjunto de debates. O Jornal Notícias, como sabem, os presentes e quem está a ver-nos lá em casa ou no trabalho, é um jornal dos territórios, não de um território, é um jornal feito a partir do Porto, único, aliás, nacional, feito a partir do Porto, mas é um jornal dos territórios e, nesse sentido, do país também, portanto, é um gosto associar-nos a esta iniciativa. Eu já passei há bocadinho as regras aos candidatos que estão à minha frente e que vou chamar daqui a pouquinho, mas queria também partilhar com quem nos está a ver as regras para perceberem o modelo em que vamos funcionar. As perguntas serão feitas por ordem alfabética, começaremos no caso pelo António, de candidato da CDU, e obviamente, como estamos num debate que tem este nome que está aqui atrás de nós, decisão com engenharia, procuraremos encaminhar o debate nos temas para as soluções que a engenharia pode aportar a cada um dos temas que considerarmos relevantes. Vamos à conversa, que há de ter cerca de uma hora e qualquer coisa, e eu começo por chamar para o palco o candidato da CDU, o António Moraes. Peço desculpa, o senhor eu sei que é um histórico, mas eu ia falhando o seu nome. Peço desculpa. Ali, muito bem. O António Fernandes, depois a doutora Isabel Ferreira. Isabel Ferreira só, sem doutora, combinámos isso, que ficará aqui. Façam o favor de se sentar, eu vou caminhando para aqui para não vos ofuscar muito. A seguir o Manuel Vitorino, que é candidato independente, tem um lema Nossa Terra Bragança, e também o Nuno Fernandes, que é candidato da Iniciativa Liberal. Muito obrigado a todos por terem aceitado o convite conjunto da Ordem dos Engenheiros e do Jornal Notícias, que uma caneta, António, creio que é sua.
exatamente. É verde, não sei porque é que não é vermelha, devia ser vermelha, mas é verde. Muito bem. Eu decidi começar esta nossa conversa e começava aqui pelo António, com um tema que é basicamente inevitável, portanto o trabalho de arranque estava facilitado, digamos assim, não é? Que é o tema da habitação que nos preocupa a todos e que também vos há de preocupar com certeza, e portanto queria saber das vossas propostas, tendo em conta 2 ou 3 notas de partida que têm a ver com o facto, desde logo, de o preço do metro quadrado em Bragança ter crescido cerca de 12% nos últimos 10 anos, para ser mais correto, de 796 euros por metro quadrado para 893 euros por metro quadrado. Esta é uma circunstância que, obviamente, está em todo o país, que é um bocadinho estranha aqui em Bragança, se nós a conjugarmos, digamos assim, com aquilo que tem sido a perda de população no distrito todo, no concelho menos tem recuperado um bocadinho, mas isto obriga-nos a reflexão, sobretudo, e tenho pena que o candidato do PSD não esteja aqui para enfim, também poder defender-se em relação a isto, sobretudo porque a Câmara de Bragança decidiu não ir ao programa Primeiro Direito, e isso, enfim, causa algum problema. O que é que a CDU... este é um tema muito caro aos engenheiros e, portanto, gostava que começássemos por aqui. Faça favor. Antes de mais, permita-me, antes de responder à sua pertinente questão, saudar os restantes elementos do painel, saudar também a Ordem dos Engenheiros e louvar esta iniciativa que contribui do ponto de vista cívico, do ponto de vista político, para um esclarecimento avisado e, concomitantemente, contribui também para a formação democrática e de cidadania. Cumprimentar também todos os técnicos que permitem esta sessão e saudar também os nossos ouvintes e aqueles que seguem através dos meios de comunicação este nosso debate. Permita-me ainda também uma pequena referência a este lema da decisão com engenheiros, obviamente sem desprimor para a engenharia, eu sublinharia que as decisões políticas, porque é disso que fundamentalmente se trata, devem ser estribadas em toda a área do conhecimento, seja ele qual for, não é? Obviamente que hoje o enfoque e esta sessão tem por lema a decisão com engenheiros, é disso que vamos tratar, mas eu só queria fazer este sublinhado porque me parece importante. Hoje em dia a gestão democrática, a gestão moderna tem que estar estribada não só na opinião, como também no estudo, na capacidade, digamos, da informação científica de toda a área do saber. Respondendo à sua questão, eu diria que, e não é a questão de percepção, é baseado também em números, em estatísticas e no parecer que temos, digamos assim, quando abordamos esta problemática da habitação em Bragança, eu poderia dizer que tem algo de particular. Isto é imediatamente constatável, em comparação com outras zonas do país onde a questão da habitação é extremamente aguda e por vezes bastante conflituosa, não é? Nós em Bragança, creio que não é tanto do ponto de vista quantitativo, não é, da falta de habitação que se coloca o problema, eu diria, sem desprimor e sem escamotear esta dimensão também, eu diria que é mais na área do planeamento, da própria cidade, não é? A cidade tem crescido, digamos, ao sabor de interesses, nem sempre coincidentes com os interesses
da população. De que interesse é que está a falar, desculpa? De interesses económicos, de interesses de construção, que são legítimos, sem dúvida, mas têm que ser balizados e pautados pelo interesse mais generalizado da população em si, não é? Portanto, a CDU olharia mais para a qualidade da habitação e não tanto para a quantidade da habitação. Da habitação e do habitat, não é só da habitação, do habitat, do muito planeamento da cidade. Os engenheiros aí no planeamento têm muito exatamente. também Eu a tónica que colocaria aí, poderíamos depois, no decorrer do debate, adiantar algo de concreto, porque era bom que descêssemos à realidade, mas eu colocaria a tónica nesse aspecto. Isabel, também tem esta visão, vou chamar benévola, sem nenhum problema. Não há um problema de quantidade, há um problema de qualidade, ou o PS identifica aqui um problema de qualidade e de subida dos preços e de limitação de acesso à habitação por algumas classes mais desfavorecidas, digamos assim, ou com menos capacidade de poder de compra? Muito bom dia a todos. Queria, antes de mais, cumprimentar também quem me acompanha neste painel, na pessoa do nosso moderador, felicitar a Ordem dos Engenheiros por esta iniciativa e, naturalmente, com a cobertura do Jornal de Notícias, e cumprimentar toda a nossa audiência. E uma palavra muito especial para os engenheiros. E queria também sublinhar que, hoje em dia, o número de engenheiros por metro quadrado também deve ser um indicador de desenvolvimento dos territórios. Nós precisamos mesmo, e por isso o país também está a fazer um esforço grande no estímulo às designadas áreas STEAM, com um grande investimento. Pode só dizer o que é isso das áreas STEAM, que é para as pessoas lá em casa. Imagino que os engenheiros que nos estão a ver saibam, mas, enfim... São áreas particularmente importantes para a engenharia, como a matemática, as ciências, a física e as engenharias em si. Muito obrigado. Mas a minha palavra de incentivo é mesmo que um território que tenha uma política verdadeira de desenvolvimento regional tem que ter a capacidade de atrair engenheiros e, naturalmente, outras pessoas altamente qualificadas. Relativamente à habitação, propriamente dita, já falou, é uma preocupação o aumento do preço da habitação em Bragança. Também Bragança é um dos concelhos onde o peso do crédito para a habitação é maior e, portanto, é um tema para o qual o município tem que estar muito atento e ter uma estratégia clara. Neste momento, o município de Bragança tem uma estratégia aprovada, a Estratégia Local de Habitação, mas esta Estratégia Local de Habitação, que foi assinada entre a Câmara Municipal e o Governo, é uma estratégia apenas dedicada à habitação social. Pese embora seja muito importante apoiar o público mais vulnerável e Bragança ter bairros sociais que desempenham uma função essencial, estes bairros sociais precisam de intervenção urgente. São bairros já com vários anos, onde não foi feita manutenção de forma adequada e, portanto, todos os dias nós podemos, quando passamos nos bairros sociais, mas também nos chegam essa preocupação dos moradores de condições subhumanas em muitos destes bairros. Eu também coloco assim, tónico, se me permite interrompê-lo, no lado qualitativo do problema da habitação e não tanto no lado quantitativo, é isso? Sim, no caso dos bairros sociais, nitidamente do ponto de vista qualitativo, até porque a estratégia local tem atribuído os 11 milhões de euros do PRR e não se viu ainda esse investimento e era urgente que as intervenções decorressem. Depois queria falar naquilo que é muito importante para além da habitação social, é garantir habitação para os jovens, que isso é um fator de fixação e de atração de jovens que Bragança precisa, mas também para a classe média. E aí temos que entrar nas políticas de arrendamento acessível, que têm estado totalmente ausentes na Câmara Municipal de Bragança. É preciso garantir a construção de habitação por parte da Câmara Municipal, naturalmente que a Câmara Municipal não é construtora, mas pode adquirir terrenos para esse fim e, juntamente com o setor privado,
a ter habitação pública que possa disponibilizar, sobretudo aos jovens já à classe média. Queria também dar uma palavra sobre o programa Porta 65, um programa de acesso ao arrendamento para jovens e que em Bragança não tem sido muito divulgado, e, portanto, os jovens têm utilizado pouco e é muito importante, e faremos isso, uma articulação forte, nomeadamente com o IPDJ, para que este programa do Porta 65 e outros possam chegar aos jovens. Também uma palavra só para a residência, que está a ser construída também com fundos do PRR, para os estudantes do Instituto Politécnico de Bragança e uma estratégia clara para a reabilitação das casas do centro histórico, nomeadamente aquelas que estão dentro das muralhas e que também é importante. Muito bem, muito obrigado. Manuel Vitorino, como é que um bragançano, vou chamar-lhe assim que tivemos aqui a trocar uns cromos, o senhor prefere ser bragançana brigantino, olha para este problema da habitação? Também entende, como a Isabel e o António, que há mais um problema de qualidade ou de falta dela, ou da necessidade de olhar para ela do que propriamente de quantidade? Bom, em primeiro lugar, se me permite, cumprimento Vossa Excelência, o Sr. Moderador. Não me trato por Vossa Excelência. O Sr. Bastonário, o Presidente da Ordem dos Engenheiros, os restantes presentes, toda a assistência, todo o público que não pôde estar aqui, mas provavelmente não estará a ver e a ouvir, e todos aqueles que, não podendo ver e ouvir, também gostariam de estar, e mesmo aqueles que não gostam. Cumprimento Bragança inteira, completamente les a les. E cumprimento também os colegas aqui de adversários políticos, quer o Sr. Moraes, quer a Isabel, quer o Nuno. Cumprimentos com galhardia e com prazer de uma vez mais estar com eles. Lamento a ausência do Presidente da Câmara Cessante, que faz questão de nunca estar presente. E assim ficamos gravemente truncados da perspectiva que tem o Executivo sobre este tema importantíssimo que desde já felicito a Ordem dos Engenheiros trouxe à baila. E é importantíssimo porque vou um bocadinho mais além. Hoje nós assistimos a cidades inteligentes. Prevê-se que até 2030 Portugal tenha à volta de 100 cidades inteligentes. Já temos em Famalicão, já temos no Barreiro, temos em Silves, temos em Albufeira. Ora bem, e essa cidade inteligente permite que haja uma direção bidimensional que chegue em insights no momento exato ao Executivo Municipal e aí possa, por sua vez, ver e dar resposta aos problemas da população. Quer dizer, a porta aberta, a câmara aberta. E assim nós sabíamos, por exemplo, quantos andares teria ali aquele prédio na avenida, que me parece que deve ter muito mais que a moda permitida. Mas enfim, e outros aqui, como é que a nossa praça seria destruída ou não seria destruída, porque perguntava à população. Temos que ter uma Câmara inteligente, uma cidade inteligente, uma smart, como se diz. Sim, uma smart city, mas em relação à habitação também é preciso ter essa Agora, inteligência. relativamente à Ordem dos Engenheiros, são importantíssimos, porque sem eles não pode haver a cidade inteligente, quer engenheiros eletrónicos, quer os restantes. Primeiro a lei mudou, a lei do Plano Diretor Municipal. Desde fevereiro temos uma nova lei e a Câmara, o Executivo, tem a permissão, digamos que a autoridade para poder transformar um terreno rústico em urbano mediante determinados requisitos. É evidente que aqui, como frisou António Moraes, tem que entrar um conhecimento transversal, várias áreas do saber, desde já a jurídica, para ver se de facto aquele terreno pode ou não pode, mas sobretudo a engenharia, e aí falo da engenharia civil. E depois como é que a engenharia pode entrar ainda mais profundamente e sublevar este problema, solucionar este problema? Basta ver o programa da Câmara do Porto, do Partido Socialista. Fez um contrato com a Ordem dos Engenheiros,
em parceria público-privada, para poderem construir. Se não fosse parcerias, nós ainda não tínhamos estradas. Porque não as câmaras lançarem mão dessas parcerias? É o que fará imediatamente, com todos os engenheiros que queiram participar e construtores que queiram participar, o Executivo Municipal de Bragança, se a candidatura independente ganhar. Muito bem. Com engenheiros e arquitetos e etc., todas as áreas do saber que serão para aqui chamadas. Sem esquecer, queira desculpar, sem esquecer de maneira nenhuma, a porta aberta para a cidade e a resposta que a Câmara dá para a cidade. E a porta aberta para a cidade é o sistema TIC. Ou o 5G, como estão a fazer em Lolé. Muito bem. Muito obrigado. Não tenho, confesso, alguma curiosidade em perceber como é que um liberal olha para este tema da habitação num território, eu odeio esta expressão de territórios de baixa densidade, e Bragança não está aí, mas enfim, num território com as características como este, em que a desertificação tem sido um problema e continua a ser, como é que um liberal olha para a solução do tema da habitação num concelho como este? Um liberal em Bragança olha para as soluções de Bragança exatamente como olha para as soluções do resto do país. Eu acho que Bragança não tem especificidades que levem a moldar a engenharia das soluções. As especificidades de Bragança são as mesmas especificidades de que qualquer outra localidade no país. Porquê? Porque isto não é um problema nosso. E Bragança, sim, é um território de baixa densidade. Nós somos uma terra de baixa densidade, porque temos pouca gente, e apesar de não termos perdido população em números significativos, temos perdido massa crítica e temos perdido gente de valor. A solução para este problema é melhor pensamento, que é o problema, acho que é o problema do país todo. Nós temos PDMs que foram pensados e desenvolvidos nos anos 90, nos inícios dos anos 2000, com o boom da construção, e que são essencialmente restritivos, e tudo aquilo que nós temos no país é limitações ao desenvolvimento urbanístico, seja em altura, seja em expansão. O problema de Bragança é que nada foi estruturado. Bragança não tem um pensamento urbanístico desde os anos 70, com o arquiteto Viana de Lima, onde foram criadas as principais artérias e o principal pensamento que estruturou a cidade. Aquilo que nós defendemos é que é necessário revisitarmos o passado para percebermos o que é que temos de fazer para a frente. Ou seja, é preciso desenvolver um novo plano urbanístico que pense as pessoas e que pense as vias. Nós temos que criar novas zonas de bairros, quer a custos controlados para jovens e para famílias com menores rendimentos, mas que possam eles próprios construir a sua casa, quer revisitarmos a forma como nós estamos a criar uma muralha à volta da cidade. Toda esta forma que nós temos de desenvolver o PDM da própria cidade tem levado a que Bragança se torne uma cidade igual a qualquer outra, tendo perdido a sua unicidade. Tudo aquilo que Bragança tinha de único e que a diferenciava das outras cidades foi sendo destruído ao longo dos anos por um mau planeamento e por um mau pensamento, porque, tal como dizia o colega António Moraes, toda a área de conhecimento tem que entrar neste desenvolvimento. Nós, quando dizemos que queremos... A nossa proposta base é um plano 2050, que é pensarmos a cidade a 25 anos. É preciso revisitarmos o passado para sabermos o que é que a cidade tem de ser para o futuro. Nós estamos a usar ferramentas de há 20 anos atrás de uma realidade completamente diferente. O país mudou, Bragança mudou com o país, aqui o custo da habitação aumentou como aumentou no resto do país. É preciso criar zonas onde a cidade possa expandir-se, possa criar lotes de custos controlados, como já teve, para jovens que possam aqui criar família e desenvolver aqui a sua atividade profissional. Um liberal olha para isto, a Câmara tem de criar as condições base para o mercado depois funcionar. E o mercado vai funcionar, porque em Bragança a construção não parou, ao contrário de muitas outras cidades, e por isso, se calhar, também... Por isso, o custo da habitação não subiu tanto como subiu noutros sítios. Mas, essencialmente, aquilo que nós defendemos é que, neste momento, é preciso parar
E é preciso pensar a cidade. O que é que nós queremos ser nos próximos 25 anos? Eu creio que isso E para onde queremos evoluir. É uma boa dica para depois falarem com os engenheiros aqui da delegação, Exatamente. a começar pela delegação de Bragança e, enfim, e depois com quem entender. Eu creio que foi a Isabel que tocou há pouco num ponto ao qual eu queria ir, que falou da residência para estudantes do IPB, que, enfim, tem criado alguma polémica, uma queixa no Ministério Público, etc, mas o que me importava aqui, António, era perceber qual é, ou qual deve ser, qual é o entendimento da CDU naquilo que é a ligação, ou que tem que ser a ligação entre os cursos, designadamente Engenharia, se não me engano são 11 que o IPB oferece, e o desenvolvimento regional, isto é, tem a cidade, tem o Conselho tido esta capacidade de aproveitar esta massa crítica que é gerada numa instituição tão importante como o IPB para os fixar aqui e sugar, se me permitem o verbo, o conhecimento que adquiriram durante os seus estudos, designadamente nestas áreas da engenharia? Se me permite, antes de responder a essa questão, eu complementaria, não corrigiria, complementaria um pouco o meu raciocínio de há bocado. Ao pôr a tónica na questão qualitativa e não tanto quantitativa, não escamoteio a necessidade de uma observação específica sobre várias áreas da problemática da habitação. A questão dos jovens, a questão social, a questão dos estudantes, tudo isso tem que ser contemplado, de facto. A própria questão da construção de casa própria, apesar de tudo, Bragança ainda tem terrenos disponíveis que podem ser disponibilizados para cooperativas de habitação, portanto é uma problemática vasta que não queria restringi-la, só que isso ficasse claro à questão quantitativa. Mas aqui, de facto, a grande questão, até porque ela depois se ramifica e toca todas estas sub-áreas, que é a questão do planeamento. Se me permite, eu não estou de acordo com a visão que tem a Iniciativa Liberal quando diz que o mercado não tem havido mais setor liberal do que a própria construção, não é? E, portanto, os resultados estão aí. Nós entendemos que a construção, que a habitação, tal como a saúde, como a educação, já diz o Sérgio Godinho, são base de uma sociedade democrática e tem que estar balizada por interesses democráticos, por interesses que têm que ser contemplados e não ficar na mão só da iniciativa privada. Mas isso é, digamos, uma observação que eu queria deixar aqui. Depois, dizer também que Bragança tem crescido, ó Deus dará, que não tem havido formas novas de enquadramento. Em rigor não é verdade, nós temos um PDM que é uma figura já pós-25 de Abril, é uma figura, digamos, de planeamento democrático. O que tem faltado é depois, na sua execução, nomeadamente nos planos de pormenor, a atenção devida. A atenção devida. Não quer, se bem percebi, é alterar isso, não é? Quer dizer, é alterar radicalmente. Não pois, diria, certo, está bem, mas dizer bastante. Que não há um plano de diretor municipal, não se foi só o Viana de Lima certo, que o planificou. O que está a sugerir é que é preciso alterá-lo e olhar para a frente. Alterá-lo, sobretudo implementá-lo, enquadrá-lo, por exemplo, em planos de pormenor e no respeito que aquilo que está plasmado já nos vários... Por exemplo, a zona histórica que existe tem estatuto, só que está desatualizado porque foi menosprezado, foi marginalizado, nomeadamente por este município. Portanto, a questão da zona histórica é paradigmática e que ofende, digamos assim. Mais uma questão de planeamento para a qual os engenheiros são fundamentais. Exatamente. Não se esqueça, um minuto para falar do tema do IPB, se a questão interessar. Repara, há determinadas temáticas que nós, para opinarmos, temos que ter base de conhecimento e é uma área à qual, enfim, não é que não nos preocupe, mas para aprofundar
teria que ter elementos que não disponibilizam. No entanto, não quero deixar de sublinhar a importância disso e, em paralelo, por exemplo, dar outro exemplo que aqui resulta exatamente de políticas. A nível do social, o apoio que o Estado dá para o acompanhamento domiciliário é igual em Bragança que é igual ao resto do país. Isso é a nossa realidade, tendo em conta uma economia de escala. Um cuidador informal tem mais dificuldade. Já lá vamos a esses temas. Portanto, é só para dar um exemplo, certo. E este é paradigmático também, e sublinho, terminando, que de facto há que atender às realidades específicas do nosso concelho. Isabel, andou na universidade, fez um doutoramento, creio que em bioquímica, em bioquímica, foi isso. Esta questão do aproveitamento da massa crítica que é criada aqui para depois alavancar, digamos assim, aquilo que for possível alavancar no Conselho, como é que o partido, o PS, olha para esta questão? O ensino superior é essencial no desenvolvimento dos territórios e nós temos o privilégio de ter aqui uma grande instituição, que é o Instituto Politécnico de Bragança, com provas dadas a nível da qualificação, mas também do trabalho que faz relacionado à ciência e ao desenvolvimento tecnológico. No Politécnico de Bragança há vários cursos de engenharia, de licenciatura, de mestrado e de doutoramento, agora também. E é muito importante que todos estes jovens que se qualificam aqui no território, que fiquem. Portanto, o nosso desafio, também da Câmara Municipal... Mas como estamos todos de acordo, queria perceber era como. Explicarei. Mas sublinhando que o maior desafio e o papel da Câmara Municipal de Bragança tem que ser no sentido de desenvolver políticas de fixação. Como? Desde logo potenciando cada vez mais o trabalho que se faz ao nível do laboratório associado que está aqui instalado e do laboratório colaborativo. Explico. O laboratório associado, um laboratório que reúne muitos engenheiros também, quer na área digital, quer na área do agroalimentar, e que fazem aqui um papel ao mais alto nível, porque têm a classificação máxima no que diz respeito às atividades científicas, e o laboratório colaborativo MOR, que faz a associação entre a ciência e o tecido económico, porque tem empresas também dentro desta associação. E, portanto, é promovendo políticas de transferência de conhecimento, propriedade intelectual, patentes, que passem para o tecido económico e que incentivem programas de empreendedorismo e de investimento empresarial, são muito importantes. Nós hoje temos... Isso tem estado aliado ou fora das preocupações da atual autarquia? Da atual autarquia, totalmente. Tem sido uma atividade unilateral por parte do Politécnico de Bragança, do Laboratório Associado e do Laboratório Colaborativo. Não há nenhum programa de incentivo da Câmara Municipal a este nível e, portanto, é algo que está no nosso programa eleitoral que passa precisamente também por afirmar Bragança como um cluster de interface entre aquele que é o agroalimentar, que é forte aqui, mas todas as tecnologias de informação, da área digital, da área da robótica, porque temos massa crítica, nomeadamente de engenharia, a esse nível. Queria também duas breves notas. Uma, para falar do Brigante Ecopark, uma infraestrutura de ciência e tecnologia, onde também há várias empresas deste cluster mais digital e, portanto, se nós conseguirmos aqui uma agregação entre o Brigante e estes laboratórios que eu falei e o Instituto Politécnico de Bragança, também nos podemos afirmar desse ponto de vista, e no nosso programa eleitoral está mesmo uma medida de constituição aquilo que nós chamamos um cluster de inovação territorial, que é pôr estes atores do território todos sob
não diria a liderança, mas aqui a Câmara Municipal Integral. com este papel de fazer a interface com programas de apoio a todas estas entidades. E uma segunda nota para as aldeias, porque quando falamos em tecnologias e engenharias e esquecemos-nos das aldeias e falamos um pouco só da cidade, mas o futuro das nossas aldeias, que bem precisam, passa pela engenharia também. Se nós conseguirmos que estes jovens que se qualificam no Politécnico de Bragança, que tenham ideias empreendedoras e que possam desenvolver os seus negócios, nomeadamente nas aldeias, sejam negócios ligados ao agroalimentar, sejam jovens empresários rurais, sejam jovens agricultores, mas com formação também na área, porque agora vemos que há esse esforço de qualificação. E se tivermos as nossas aldeias conectadas do ponto de vista digital e do ponto de vista físico de mobilidade entre a cidade e as aldeias, isto é uma oportunidade para o Muito seu bem. desenvolvimento. Eu reparei agora que o Manuel Vitorino acaba de concordar consigo porque fez um gesto de concordância e, retomando o tema, queria ouvir a sua opinião sobre a importância do IPB, designadamente na área de engenharia, para o desenvolvimento territorial, digamos assim. Ora, muito bem. Eu concordei com a doutora Isabel porque ando a dizer isso há muito tempo, mas para que os jovens se fixem nas aldeias é necessário uma rede de transportes assídua, boa, competente e, sobretudo, que seja pontual. O máximo pontual é evidente que pode haver imponderáveis. Está a dizer que não existe isso em Bragança? Não existe nenhuma rede de transportes que se possa chamar rede de transportes. Para as aldeias, muito menos ainda. Não pode nenhum aluno ir viver para uma aldeia e chegar a tempo à aula ao instituto. Não pode. Ou pelo menos garantir que chega a tempo. Isso seria já uma mais-valia, porque os quartos nas aldeias são muito mais baratos, não é? Seria já uma mais-valia. Iria reduzir o custo dos quartos, certamente. Mas também nós não podemos perguntar, nem querer, nem imaginar, porque isto é sonhar. E eu gosto um pouco de sonhar quando se trata de gerir, de gestão, querer que todos os jovens se fixem em Bragança, que eles são licenciados cá. Eu licenciei-me em Coimbra. Imaginem lá se todos os indivíduos se fixassem em Coimbra. Já não chegavam até Aveiro. Já estava engolido Aveiro. Mas o tema não é, o tema, se me permite a interrupção, o tema é aqui perceber quais são as mais-valias que são apreendidas no IPB pelos alunos que sejam adequáveis, digamos assim, às especificidades do território. Muito bem. Nós ainda não estudámos sequer a vocação territorial, mas concordo que seja mais agrícola. Concordo disso, que seja mais agrícola, mas pode não ser. É preciso ver a tal cidade inteligente, conversar com as pessoas, estabelecer essa direção, aliás, essa bidireção, receber o input e o output e depois então dizer assim, bom, vamos fazer isto. Mas, por exemplo, imagine-se só a nível de farmácia. Farmácia não. Enfermagem, por exemplo. O Concelho de Bragança é o segundo mais extenso do país. Talvez só Odmira seja mais extenso que Bragança. Por que não, antes de termos a cidade inteligente, que é fácil fazer, isto é fácil fazer, os engenheiros demorarão meio ano a fazer isto. Antes de termos nós a informação que de haver determinado desastre numa aldeia longínqua, não haver numa junta de freguesia, ou nas juntas de freguesias limítrofes, um enfermeiro e um auxiliar. Por que não? Isso aí já obrigaria a fixar. Obrigaria não, dava possibilidade de fixar. Dava possibilidade de ter um trabalho. Daria possibilidade até vir a amar a terra. Com certeza alguns até serão daqui. Essa circunstância é que é necessário ver. Quanto à primeira questão que colocou, de ter sido embargado a residência. É mais um erro da Câmara, porque, segundo sei, a residência foi embargada por construir em terreno alheio. Em terreno que não pertencia à Câmara, obviamente o proprietário do terreno embargou. Sim, a Câmara admitiu que houve ali uma violação Parece das que normas sim, do PDM, não é? que extravasou um bocadinho o que pertencia ao público, digamos, à Câmara Municipal. De resto, o que é fundamental para que as pessoas se fixem é também e, sobretudo, digo em último lugar, a saúde. Nós não temos aqui um sistema de saúde.
Digo-lhe, senhor jornalista, o senhor não era capaz de vir aqui. Era. Era. Vivia pouco, ia ao hospital e ia ao caminho do Porto Lobo. Já lhe digo isto com todo o respeito que tenho por todos os médicos, enfermeiros, Sim, mas auxiliares. Nesse seu conceito de cidade isso inteligente tudo. que voltou a sublinhar nesta sua intervenção, a saúde é uma parte absolutamente decisiva. Necessária, onde imediatamente chegaria ao Executivo a necessidade de qualquer cidadão tivesse saúde. Isto é absolutamente necessário para Bragança. Porque cada cidade inteligente tem as suas diferenças. É conotada com os diferentes dados. Os dados são completamente diferentes, o que uma precisa e o que a outra precisa. Agora, se chegar aqui o avião, ou alargarem o aeroporto, é evidente que nós temos que ter também uma cidade inteligente com os dados sobre a... Já vamos falar do avião e do aeroporto, para ver qual é a vossa opinião sobre esse ponto. Diga. É que a obra da residência não está embargada. Não? Houve algumas questões, mas a obra decorre normalmente. Sim, continua a decorrer. Houve aí um problema com o PDM. Nuno, esta questão da capacidade de criarmos condições, ou de serem criadas condições para que, designadamente, os engenheiros possam ficar aqui e aportar o seu valor ao desenvolvimento territorial. Antes de mais, tenho que responder ao António. Eu tenho uma das pessoas que mais me marcou na vida, que é o engenheiro Carlos Cruz, disse-me uma vez, diz-me como era o mundo de um homem quando ele tinha 20 anos e eu vou-te dizer como ele entende o mundo hoje. Eu entendo que a liberdade individual possa fazer confusão a quem defende um planeamento centralizado das coisas. Agora, eu vou defender sempre que um brigantino deve decidir o que é melhor para si e sem ser comandado por um planeamento central que normalmente acaba sempre em Lisboa. Todos estes planeamentos centrais acabam sempre centralizados em alguém, muito longe daqui, que toma decisões por nós, sem nos questionar sobre aquilo que nós queremos e aquilo que é melhor para nós. A liberdade individual acho que é o fundamento básico de uma democracia e daquilo que nós queremos para a sociedade. Engenharia não é só engenharia civil. Engenharia também é engenharia mecânica. E é engenharia industrial. E é, engenharia, vou-lhe dizer, há engenharia em tudo o que há. Em tudo o que existe, exatamente. Era o slogan da Ordem dos Engenheiros da Região Norte, entretanto mudaram para, não queria falhar, à Futura onde há engenheiros, creio que é assim, eu gosto mais do primeiro, mas pronto. Mas na verdade há engenharia em tudo o que há. Há engenharia em tudo o que há. E nós temos um polo industrial muito interessante do setor automóvel em Bragança, que tem que ser melhor aproveitado e tem que ser melhor desenvolvido, não é? Porque a engenharia mecânica e todas as engenharias associadas à vertente industrial parecem-me fundamentais, quer para o desenvolvimento local, quer para o desenvolvimento futuro da própria região, porque Bragança é a capital do distrito e é agregadora de todo o resto do distrito. Se Bragança crescer e tiver condições de ter boas empresas, vai criar riqueza para o resto do distrito e vai arrastar consigo o distrito no desenvolvimento futuro que o próprio distrito possa ter, quer na fixação de jovens, quer na fixação de empresas, e depois tudo isto está interligado, não é? A importância do IPB é fundamental nesta área e na minha ótica, isto é uma mera opinião, eu acho que se devia centrar muito mais no desenvolvimento destas engenharias e na melhoria da qualificação nestas áreas de engenharia, porque são a base do emprego em Bragança hoje em dia. Temos várias indústrias ligadas ao setor que inevitavelmente acabam por criar riqueza ao adquirirem serviços e produtos localmente. Muitas vezes não existe oferta para fornecer essas próprias indústrias, porque ou as empresas não produzem produtos e serviços que elas precisam, ou então não há mão de obra suficiente para responder a isto. O IPB, aqui, e a interligação com a Câmara, deveriam ter programas piloto e de desenvolvimento junto com as empresas para melhorarem e para desenvolver este tipo de oferta. Muito bem, muito obrigado. Já falámos, ou alguém tocou, creio que o Manuel Vitorino tocou nos aviões e nessa parte mais aeronáutica, e eu queria tocar aqui um tema que me parece absolutamente fulcral para o desenvolvimento do Conselho e da região, como é óbvio. O atual Presidente da Câmara tem defendido aquilo que ele considera, ou que chama, a famosa plataforma trimodal, ou seja, a ligação rodoviária entre Zamora e Quintanilha,
a reconversão, ou a eventual reconversão do aeródromo em aeroporto regional e ainda o regresso do comboio. Aquilo que eu vos pergunto, começando novamente pelo António, é como é que a CDU olha para esta articulação entre as diferentes modalidades de transporte e para as suas implicações urbanísticas, que é preciso também ter isto em consideração. Desde logo, a primeira pergunta é se esta plataforma trimodal, para citar outra vez o Sr. Presidente da Câmara atual, se faz sentido para a CDU. O facto de ser eu o primeiro a iniciar a ronda... Dá sempre resposta, mas isto é bom, dá sempre réplica. Eu queria, se me permitem, antes de responder a essa questão, fazer uma pequena correção, porque, e reconheço que há bocado não percebi bem a sua pergunta. E, portanto, a minha resposta Foi eu que a fiz mal, peço desculpa. Não, eu reconheço que... Muito bem. Enfim, agora, do ponto de vista teórico, voltando à questão anterior, é evidente que a fixação dos jovens do Politécnico ou não é fundamental, até tendo em conta a baixa demográfica que estamos a assistir. Certo. Não obstante termos, digamos, no último censo, nem descemos tanto como isso, não é? Mas é uma preocupação. Agora, eu colocaria o problema do Politécnico não só na fixação desses jovens licenciados e com mais-valia do ponto de vista científico, mas naquilo que o Politécnico pode e deve contribuir para o desenvolvimento da região, nas suas múltiplas vertentes, nomeadamente na questão da agricultura, na questão do ambiente, portanto, em todas as áreas do saber que se ministra no Politécnico, haver uma relação muito direta de parcerias. Falamos já várias vezes, e está sempre na ordem do dia, o castanheiro que é afetado e que pode e deve ser, com a conjugação da Câmara, do Ministério da Agricultura, do Politécnico, a talhar uma praga que está a ser extremamente penosa para a região, a questão do turismo, enfim, toda uma série de questões que o Politécnico pode e deve potenciar enquanto instituição do saber. Muito bem. Em relação à questão, nós, por uma questão de princípio também, estamos abertos à discussão de tudo e mais alguma coisa que contribua para os anseios, contribua para o desenvolvimento da região. Essa é uma questão que deve ser equacionada. Agora, nós pomos a tónica nisto, não é? Temos atrofias imediatas que precisam urgentemente de resolução para desencarvar e para dar corpo àquilo que nós entendemos, e aí subscrevemos todos, a questão do desenvolvimento harmonioso e sustentável de todo o Concelho, não é? E, inclusive, dada, digamos, a situação geográfica de Bragança, na linha de fronteira, não é? A relação com o resto do país e a relação com a Espanha. Isso é fundamental em termos de rede, digamos, de mobilidade de pessoas e bens. Não é? Temos o Planalto Mirandês que urge desengravar e que urge chegar rápido, não é? E fazer uma relação, isso é prioritário. A questão de obrigar, entre aspas, os espanhóis a construírem autoestrada, se comprometeram a isso, e há convenções ibéricas que determinam isso, é outra prioridade, não é? A melhoria urgente da rede viária, digamos, do Concelho, para permitir transportes públicos mais eficazes e mais rápidos. É outra prioridade, ou seja, há uma série de prioridades, essas sim, para nós devem estar na ordem do dia, sem escamotear a importância da discussão dos TGVs por Bragança, do alargamento do aeroporto. Agora, francamente, estamos abertos a esta discussão, não consideramos, no entanto, a prioridade das prioridades, nem pouco mais ou menos. Muito bem. Isabel, também, para si também não é prioridade das prioridades falar da ligação Zamora-Quintanilha, da transformação eventual do... Eu percebi o que quis dizer, da conversão do aeroporto e o eventual regresso do comboio?
ou é estruturante? É absolutamente prioritário, quero dizê-lo com toda a clareza, assim como digo com toda a clareza que esta plataforma trimodal da candidatura do PSD não corresponde à vontade do PSD. É uma coisa muito antiga e também lamento profundamente que o Sr. candidato Paulo Xavier não esteja mais uma vez presente, porque mostra o seu desrespeito para com os cidadãos de Bragança, para com os seus eleitores, e, portanto, já nos tem habituado a isso, porque não comparece nos debates, mas também não tem comparecido nas reuniões de Câmara, nem promovido reuniões de Executivo e, portanto, está tudo dito quanto ao seu interesse pelo desenvolvimento de Bragança. Esta plataforma, repito, não é autoria do PST, nem da candidatura do Sr. Paulo Xavier. Comecemos, estamos a falar de 3 infraestruturas. Primeiro, importante. A questão do aeroporto regional. O plano diretor é de 2008, depois foi revisto em 2024. É claro, tem 8 fases de investimento, com um orçamento de 38 milhões de euros, um cronograma que não sai do papel, como tudo neste último executivo não sai do papel e, portanto, não vemos obra feita. Para mim e para a minha candidatura é muito importante atuar na melhoria do aeródromo, que tem problemas graves, como eu tenho dito repetidamente, telhado ainda com amianto, bolores por todas as paredes dos edifícios, um terminal sem as mínimas condições e também já houve muitos fundos europeus disponíveis para melhorar o terminal, candidaturas que o município de Bragança não soube tirar do papel, que não partiram para a obra e fundos europeus que foram desperdiçados e que não foram utilizados. Isto quanto ao aeroporto regional. Quanto à ferrovia, que fique bem claro que é absolutamente prioritário para Bragança. Aliás, o desaparecimento da ferrovia é um dos principais responsáveis pelo isolamento do nosso concelho e, portanto, isto é uma prioridade que ficou também bem clara já nos governos que eu integrei, porque a proposta do Plano Ferroviário Nacional foi deixada na pasta de transição do último governo que eu integrei e que demorou muito tempo a ser aprovado depois pelo governo da Aliança Democrática. Aliás, houve depois inclusivamente uma resolução da Assembleia da República a recomendar urgência ao governo para que se fizesse essa aprovação. A ferrovia é essencial para o nosso desenvolvimento, devemos pugnar por ela e, portanto, também no atual quadro comunitário, dentro de um instrumento novo que foi criado e que eu também ainda tive a oportunidade de negociar, dado que tinha a tutela dos programas regionais do Portugal 2030, foi possível financiar estudos de mobilidade com fundos europeus e, portanto, este estudo que foi anunciado com poupa em circunstância pelo PSD na apresentação da candidatura do Sr. Paulo Xavier é antiga. E tem direitos de autor de outros autores. E, finalmente, relativamente à rodovia e à ligação quer a Quintanilha-Zamora, quer Bragança-Puebla de Sanabria, é absolutamente estruturante. Ela constam ambas da Estratégia Comum de Desenvolvimento Transfronteiriço. É a obrigação de Portugal e, naturalmente, do município de Bragança pressionar a Espanha para que aconteça, mas relativamente à ligação Bragança-Puebla de Sanabria, ela é da responsabilidade do município de Bragança e o que nós, todos os eleitores de Bragança, temos que saber é porque é que a Câmara Municipal de Bragança foi incapaz de concretizar a obra e perderá certamente 29 milhões de euros que foram disponibilizados para uma estrada muito importante e que o município de Bragança não foi capaz de a fazer. Muito obrigado, Isabel. Manuel, aqui estão 3 temas que enfim, são todos bragançanos, mas o senhor afirma-se bragançano com uma convicção fortíssima, são fundamentais para o desenvolvimento do Concelho, eu diria mais para o desenvolvimento do Distrito e até da região, porque na verdade, como há pouco o Nuno dizia, estas vias são tão importantes, que é de um destes modelos de transporte é tão importante, que vão para lá do Concelho e do Distrito. Não é? Os meios de comunicação são tão importantes como são as artérias no corpo humano. Não há dúvida nenhuma, uma terra sem meios de comunicação morre, parece, não tem hipótese de nada.
Hoje já não há o autodesenvolvimento, já não há a autossustentabilidade. Não é só estar inscrito na Constituição direito à habitação para haver habitação. Infelizmente não pode ser assim. Nem direito à saúde para haver saúde. Está substantivado, mas é preciso outras coisas. Agora, a nível do comboio, o primeiro a falar da necessidade do comboio fui eu. Da necessidade do comboio. Mas a doutora Isabel esqueceu-se de uma coisa. Não se lembra. É nova. Tanto contribuiu o doutor Mário Soares, que Deus tenha em descanso, para a ausência da linha, como, embora tenha sido retirada e de noite, no tempo do doutor Francisco Sá Carneiro. De noite aqui. Foi à noite que não tiveram coragem de tirar de dia. Isto viram o mal que faziam. Mas como estava em mirar apenas o lucro, estas pessoas não veem a sociedade nem a necessidade como economia. Veem-no como finança, veem-no como exigência contabilística. Como via a doutora... Foi no tempo do Cavaco Silva. Do Cavaco, quero desculpar. Quero desculpar, do Cavaco Silva, sim, senhor. Mário Soares era, de facto, o presidente. E houve o conluio, desculpa. Houve conluio, sim, senhor. Houve o conluio de todas as câmaras PS, PSD da região. Exatamente. Que assinaram... Eu agradeço ao Moraes ter corrigido nisso. E o doutor Francisco Sá Carneiro já cá não estava entre nós. Pois não. Já não estava entre nós. Pronto. Agora, Homenagem seja feita. Homenagem seja feita. O que é que há a dizer? Relativamente a que eu falei pela primeira vez na necessidade do comboio, embora não na necessidade de TGVs, ainda não se falava em TGVs. E quem obstou a que não houvesse TGV, sabem quem foi, não é? Foi o PSD. Só o PSD. Foi a doutora Manuela Ferreira Leite, porque chumbou o PEC 4. Senão já havia TGV no país. Bem, claro que havia. Porquê? Estava a falar da economia, porque a economia é uma ciência social, não é uma ciência exata. É uma ciência social. Como tal, interessa-se pelo bem-estar das populações. Aliás, mede a alegria das populações. Mede o conceito de ser, o conceito de estar, as camas para o hospital, os livros, enfim, a qualidade de vida, os índices que todos nós sabemos e a população que nos ouve também sabe. Os ouvintes também o sabem. No entanto, o que lhes interessava era apenas se dá ou não dá lucro. O que dá lucro é o bem-estar. Isso é que dá lucro. O que dá lucro é a saúde. Isso é que dá lucro. O que dá lucro é a habitação. Isso sim dá lucro. E nós, sem estas vias de comunicação, não poderemos ter nada disso. Agora falamos nos aviões. Isso é outra coisa. Estão a estudar, e já estudaram, o que será pernicioso para os efeitos de estufa, para os gases, as deslocações em pequenas cidades. Claro que eu gostaria muito do avião daqui até Paris, para os nossos imigrantes poderem ir e vir. Mas também não se fará. E o TGV, desculpem, mas é mesmo uma miragem. O TGV Vila Real, Bragança, é mesmo uma miragem. Nós chegávamos uma via férrea com bitola ibérica, porque o TGV já o temos a pouca distância daqui. Mas também, como disse a doutora Isabel, também é preciso fazer concordar o governo espanhol, a região autónoma. E a região autónoma já nos disse que não ali na ponte. A seguir à ponte de Quintanilha, não há mais autoestrada. Porque será? Não lhes interessa. Não lhes interessa. Estava a dizer aqui o Nuno no último debate que não lhes interessa por causa do escoamento do Porto de Vigo. É natural que o Porto de Vigo é quem, de facto, enche a Praça de Madrid. E outras. Tem a maior frota pesqueira da Europa. É evidente que não nos interessará por via disso. Mas também nós temos outros sítios por onde ir. Certamente vai falar no estudo do Viana de Lima, que é por Vares. Não é por aqui, é por Vares. Já está a estrada toda traçada. Mas, de facto, este executivo, se estiver lá mais tempo, o Bragança afunda. Cai, implode. Muito bem, muito obrigado. Nuno, volto à sua condição de liberal, que não tem nada, mas é só, enfim, o olhar dos liberais para estes temas é sempre um bocadinho distinto pelo lado da importância dos privados e trazer os privados para estas coisas. Considera também que vá lá, vou-lhe chamar agora um triângulo de opções, é absolutamente decisivo para o Conselho e para a região, e como é que a autarquia, na sua opinião, deve trabalhar mais aprofundadamente na execução destes projetos? Ora bem, já vamos à parte liberal. Eu queria dizer que nós alterámos o nosso programa e nós decidimos meter no nosso programa que queremos um porto de águas profundas aqui à beira.
Queremos que seja feito um porto de águas profundas no Fervença, que é para entrar no programa e para reivindicarmos isso. Isto é ridículo, não é? Eu estava a ficar assustado. É ridículo estarmos a falar. Ter num programa uma plataforma trimodal, ferrovia, nós temos zero decisão sobre isso, em termos municipais. É uma decisão do Governo, é o Governo que decide. Nós queremos, é óbvio que queremos, termos cá TGV, o comboio de alta velocidade para mercadorias e pessoas. Quem não quer? Quem não quer ter o Conselho ligado ao resto do país e ligado à Europa através de ferrovia? Nuno, a ver se percebeu bem, o Nuno acha que sobre essa decisão o Bragança tem pouco a ditar? Não tem nada, tem que pedir e tem que exigir que se faça, não é? Mas já voltamos lá. Depois, a estrada, eu penso que aquilo que está no programa é uma estrada num país terceiro. Ou seja, no programa do PSD está uma estrada que liga Quintanilha a Zamora, Certo. que é decidida por um governo espanhol, que é decidida em territórios externo, que está num programa de uma Câmara, de uma estrada, que mesmo que fosse em território nacional, seria da responsabilidade do governo e não do município. E depois temos o aeródromo. A transformação do aeródromo em aeroporto para, ninguém sabe, com que fins, ninguém diz, para quê, ninguém estudou. Ou seja, nós queremos fazer um aeródromo, ou transformar um aeródromo num aeroporto, vamos lá gastar, a números de há 15 anos atrás, 15 milhões de euros, 38 milhões de euros, para uma coisa que não sabemos sequer o que é que queremos lá fazer. Se são aviões de passageiros, se é oficinas de manutenção para o aeroporto do Porto, se é para um centro de distribuição de mercadorias. Eu penso que essas três opções serão bastante diferentes em termos de construtivas, não é? A própria pista terá de ser diferente. Mas não, nós vamos começar ao contrário. Vamos gastar 38, 40, 50 milhões de euros, muito do orçamento do município, numa coisa que não tem um fim. Porque nós vamos fazer uma coisa para ir algo. Construir uma pista e criar uns edifícios e gastar lá 50 milhões de euros ou 38, o que for, para uma coisa que ninguém sabe qual é o fim que tem. É melhor perguntar aos engenheiros como é que isso se faz, não é? Não acha? Não, os engenheiros fazem-no. Dão-lhe um caderno de encargos. Queremos aqui um edifício, queremos aqui uma pista para aviões de passageiros, penso eu. A ideia que está a passar é que, ok, isto faz sentido, tudo isto faz sentido, mas não tem nenhum racional de coesão entre Vamos gastar dinheiro para quê? Vamos gastar este dinheiro todo para quê? Não está em causa, na sua opinião, a necessidade e a execução de cada um destes projetos, está em causa olhá-los antes, a montante, com uma estratégia que, na sua opinião, ainda não existe. Porque senão vamos gastar dinheiro. Andamos sempre no mesmo, andamos a gastar dinheiro. E depois voltamos ao problema. A ferrovia, no tempo do Sócrates, tinha-se feito. Não, sabe porquê? Porque não havia fundos comunitários. Porque neste país só se faz, seja o que for, com fundos comunitários. Agora há. E agora há o Ferrovia 2020, que já devolvemos algum dinheiro, o Ferrovia 2030, que existe muito dinheiro para a ferrovia. Exatamente porquê? Porque a União Europeia prepara-se para impedir os voos de curta duração. E nós vamos criar um aeroporto em Bragança, para criarmos um aeroporto que será para voos de curta duração, quando a União Europeia se prepara para os proibir. E por isso é que o TGV vai ter de chegar, porque há força da União Europeia para que se façam as coisas. E, portanto, o TGV, comboio de alta velocidade, seja aquilo que for, vai chegar. O que eu queria era que a região, e não só o Conselho, se unisse e fosse mais reivindicativa. Porque daqui sai a energia que alimenta as casas no Porto, daqui sai a energia que é produzida, que alimenta as casas em Lisboa, daqui saem os minérios, agora no Barroso já são mais 500 milhões de lítio que vão sair. Quando é para vir aqui buscar coisas, quando é para vir ao interior reivindicar, buscar as nossas matérias-primas, a nossa energia, tudo aquilo que é aqui produzido, quando é para encher as nossas serras de aerogeradores, está tudo muito bem, são portugueses, não há problema nenhum. Mas quando é para darem alguma coisa ao território, seja para fazer os TGVs,
sendo que os estudos indicam que a linha Bragança, a linha Porto, Bragança, Valladolid, que serão as plataformas de distribuição, e aquilo que nos diz o estudo da Valouro as novas unidades modulares funcionam a partir dos centros de distribuição, e o centro de distribuição de Valladolid será o mais importante, que esta seria a ligação mais importante do país em termos de distribuição de tráfego de comboio. No entanto, esta provavelmente será a última a fazer, não é? Porque nós ficamos sempre esquecidos. E esta reivindicação que não é feita por ninguém, esta reivindicação e esta liderança que não é feita pelo presidente do município. E Bragança, como cabeça do distrito, deve liderar essa reivindicação. E eu não vejo isso fazer. Falam de plataforma trimodal, tem lá o comboio, mas depois, quando é que vai ser feito? Aquilo que se fala 2040, 2050. Ou seja, nós vamos ser os últimos a termos o comboio no país, porque importante é ligar Porto e Lisboa, porque tem poucas vias de comunicação entre eles dois, e então vamos meter mais outra em cima, porque isso é que é importante, não é? Termos o Porto e Lisboa, para além dos voos de hora a hora, para além da TAP que está dos dois lados, para além dos comboios que já tem. Agora vamos meter lá mais um comboio antes de pensarmos no resto do país, porque agora vamos fazer outro mega aeroporto em Lisboa, porque vai trazer mais não sei quantos milhões de turistas para uma cidade que neste momento já está sobrecarregada de turismo, que tem tanto turismo como tinha Espanha há 20 anos atrás, só em Lisboa. E nós, como transmontanos e como brigantinos, calamos o bico e ninguém reivindica absolutamente nada. Muito bem, há que reivindicar. O tempo passa muito depressa, nós estamos já quase com 1 hora de debate, isso é bom sinal, quando o tempo passa depressa as questões são importantes. Há aqui uma série de questões que os senhores engenheiros me fizeram chegar e gostavam de ver debatidas, e já irei a elas, mas queria passar por um tema que tem sido bastante utilizado na campanha, designadamente pela Isabel, que tem a ver com a cobertura de saneamento. Isabel tem dito reiteradamente que ela é bastante incompleta, e o senhor Presidente da Câmara, mais uma vez... Foi o senhor, então, peço desculpa, foi? Ok. Então, muito bem. O seu ou seu dono? O seu ou seu dono. E a César, peço desculpa se a Isabel me der licença, peço desculpa, foi... Sim, senhora, muito bem. Mas, enfim... Há visões divergentes, este é que é o tema... Não há, não. Toda a gente quer que haja saneamento. Não, está bem, mas a Câmara diz que não, que quer investir 6 milhões de euros para atingir quase 100%. A questão aqui, enfim, já que estamos nesta plataforma com engenheiros, é perceber como é que se pode garantir a execução deste investimento, desde logo porque há falta de mão de obra, nós vemos todos um bocadinho à rasca, se me permitem a expressão mais coloquial, para termos alguém que nos vá lá arranjar a casa qualquer coisa, os concursos têm ficado sem propostas válidas. Como é que isto se ultrapassa? Porque é uma necessidade ainda básica, estamos em pleno século XXI. Força, António. Para não ser a última, repito a necessidade de pontuar aqui uma outra questão. Força. Porque em nome do debate e da clarificação de algumas questões que vieram a lume. Há aqui, penso eu, sem desprimor, alguma confusão aqui na abordagem destas questões, nomeadamente nas vias. Transporte. Estou concretamente a referir-me à questão do prolongamento da autoestrada Quintadilha-Zamora. Não é, os espanhóis não podem dizer que não, porque está contratualizado. Isso está assente. Agora, é evidente que tem que haver capacidade reivindicativa, embora seja uma questão nacional, afeta-nos a nós, porque coincide com o nosso território. A Câmara Municipal não pode ficar, digamos, alheia a esta exigência junto do Governo espanhol, inclusive com os nossos hermanos do lado de lá, de Travassos, Zamora, que estão ávidos também deste prolongamento. Outra coisa é a discussão da pertinência ou não, da urgência ou não do TGV. Isso aí já é outro assunto, não é? Portanto, clarifiquemos senão abandonamos e abdicamos da reivindicação da autoestrada, que me parece fundamental
para dar continuidade e para a relação com Espanha. Toda a gente acha que devemos reivindicar, mas, quer dizer, não está no poder da Câmara fazê-lo, não é? Claro. Estar no programa, Não. quer dizer, Reivindicar está no poder da Câmara. reivindicar. Agora, Reivindicar está no poder da Câmara. fazer um programa onde uma das principais medidas é uma estrada noutro país, Tudo depende da abordagem. Nós temos isso também no nosso programa. Agora, fazemos a separação. Isto permite, já agora, uma outra coisa. Posso só dizer um dado Força, importante Isabel. que pode ajudar? É que essa estrada já tem declaração de impacto ambiental aprovada, portanto, e que irá caducar se não for feita. Portanto, eu confio que Espanha tenha o bom senso de avançar para a obra, uma vez que a declaração de impacto ambiental está aprovada. Ao contrário da Bragança-Puebla, que essa não, nem está declaração ainda. de impacto Não está ainda. ambiental, nem nada. António, Pois, terminar, por favor. em relação à questão do saneamento, o amigo Vitorino diz, reivindica para ele. Eu poderei reivindicar para nós. Nós temos um histórico, estamos a apresentar-nos a estas eleições, mas temos um histórico de presença, discussão, de reivindicação, nomeadamente neste salão que acolhe a Assembleia Municipal, onde a questão do saneamento tem sido uma constante. Não só os problemas que ainda persistem na cidade de Bragança, a exigência do funcionamento eficaz das múltiplas hectares que estão espalhadas pelo nosso território, que sabemos que muitas delas não estão a funcionar, não é? Naquilo que comporta a depuração e o tratamento adequado para depois encaminhar pelos veios de água, está praticamente em céu aberto, não é? Esse é outro problema do ponto de vista ambiental, do ponto de vista da saúde. A própria hectare de Bragança, nós temos reivindicado a necessidade imperiosa e urgente de a deslocalizar, porque de facto paredes meias com o melhor que temos de património, que é o castelo, não é? O impacto visual que isto cria, isto obriga, de facto, a uma deslocalização, a equacionar a necessidade desta questão. Portanto, o saneamento é, de facto, para nós, CDU, ponto de honra, e temos batalhado nesta questão. Muito obrigado. É um bocadinho estranho que em pleno século XXI isto ainda seja tema, não é? Sem dúvida. Eu não faço questão de reivindicar nada sobre o Paternidade. saneamento, porque eu tenho vergonha de ter que estar a incluir num programa eleitoral a cobertura da rede de saneamento. Aliás, no nosso programa eleitoral, se eu tivesse que destacar questões bandeira, seriam as nossas medidas imateriais relacionadas com os programas de apoio ao empreendedorismo, ao investimento empresarial, à fixação de jovens, à criação de emprego. Isso é o que é mais importante nos dias de hoje para Bragança. Mas a triste realidade é que, quer na cidade, quer nas freguesias rurais, há várias falhas de cobertura de saneamento. E por isso é com estupefacção que todos nós ouvimos num raríssimo debate em que o Sr. candidato Paulo Xavier esteve presente, revelar que tem previsto um investimento de 6 milhões de euros atualmente para 4 aldeias, onde nós não conseguimos confirmar a veracidade destas afirmações, uma vez que, consultando a base Gov, só encontramos obras publicadas e candidatadas no valor de 500 mil euros, assim como o valor também que referiu de investimento nos últimos 4 anos não corresponde àquilo que foi adjudicado pela Câmara Municipal. Portanto, isto é muito grave. É grave mostrar números que não são verdadeiros, mas mais grave é o que a população sente no seu dia-a-dia, que é não ter as infraestruturas básicas. E isto entronca também na discussão inicial que falámos sobre habitação. Nós podemos, por exemplo, expandir a nossa habitação para as freguesias rurais, mas precisamos de as infraestruturar. Ora, se nós temos várias aldeias em que não há saneamento básico, não há acesso à água de rede e não há fibra óptica, estamos a falar de territórios em que, do ponto de vista da atratividade, é nula, porque ninguém se vai querer fixar
em concelhos assim. Muito bem, muito obrigado. Manel, imagino que este também seja um tema que lhe seja muito caro. É muito caro e não é por falta de gente. É necessário fazer, é necessário colmatar essa brecha. Toda a gente tem direito à saúde, à salubridade. Não é por falta de gente, tem que aparecer gente. Tem que se fazer. É urgente que se faça. E não é por falta de dinheiro nem por falta de programas. Se não houver dinheiro, endivida-se o município. Tem, obrigatoriamente, porque toda a gente tem o mesmo direito à salubridade, ao saneamento básico, quer aqui, quer nas aldeias. Mas outra coisa, relativamente ao turismo, a nossa bandeira é o castelo, obviamente, e a tarde deve sair dali. Obviamente deve sair. Mas o executivo do PSD retirou a nossa bandeira, o nosso emblema, e colocou uma espécie de alheira de Mirandela. O nosso emblema agora é uma alheira de Mirandela. Se não é, parece. Isso é gravíssimo. Eu falo com pessoas que vêm para Bragança, sobretudo no âmbito do programa Erasmus, e escolheram Bragança precisamente por causa do nome, da cidade, da história. Já está a ver como é que se faz as coisas em cima do joelho, como é que este executivo tem enterrado Bragança. Mas mais, nós falamos aqui em reivindicar. Quem é que pode reivindicar? Quem tem força. Já repararam que o distrito de Bragança não enche o Estádio da Luz, sem desprimor para os outros clubes? É que o espetáculo só é para maiores de 6 anos. Não enche o Estádio da Luz. Que força temos nós com 2 deputados? Com 3 deputados? Já repararam que mesmo assim há discórdia para levantar voo um helicóptero? O deputado do PSD concordou que não devia haver helicóptero. O Sr. Adão Silva concordou com isso. Isto é de uma gravidade enormíssima. Quer dizer, as pessoas podem efetivamente falecer. O que interessa é que não se gaste dinheiro. Entre a balança do dinheiro e a balança da vida, veja lá ver quanto conta mais a balança da vida. Isto só para dar um exemplo. Somos poucos e nem assim estamos de acordo. Mas repare, Bragança nunca poderá fazer nada sem os concelhos limítrofes. Sejam os daqui do nosso distrito, sejam os de Vila Real. Reivindicando todos em conjunto, lá iremos. Devagar, mas lá iremos. Porque tudo se resume a Lisboa e Porto. O resto, para cá para trás dos montes, não tem vindo nada e nada virá. Veio a estrada que o engenheiro Sócrates concluiu e que no tempo do Dr. Pedro Passos Coelho... Isabel esboçou um sorriso quando disse isso. Porquê? Do engenheiro Sócrates. Mas é verdade, isso é verdade. No tempo do Dr. Pedro Passos Coelho, sabe o que fez? Embargou o túnel do Marão. Isso é de uma gravidade. Embargou por causa de umas águas, foram embargadas por causa de umas águas. Quer dizer que não tinha conta nem medida, nem peso nem medida, tanto assim que foi concluído, foi desembargado. Sim. Mas pronto, o que eu quero dizer é que é preciso gente com força, gente séria, gente capaz, gente com a dignidade de não sair do terreiro do passo, até à morte, se for preciso, para exigir para Bragança o que Bragança merece. O que é que diz o artigo 13 da Constituição? O direito à igualdade. Onde está a igualdade aqui? Já foi dito aqui pelo Dr. Nuno muitas e muitas coisas, mas temos mais valias do que as que ele disse, muito mais. Aliás, lhe basta ir a Vila Real. Algum dia estiveram a comer com alguns amigos, acabo já, e mandaram vir vinho do Douro que eles pensassem que era atrás dos montes. Pensam que é de Gaia. Não vale a pena. Quando eu digo, olha, este vinho é atrás dos montes. O quê? Nós fazemos já disto? Fazemos, pá. Temos uma universidade em Vila Real, pá. Tem enologia, pá. Já aprendeu a fazer vinho. Ultrapassou o Dão. Ultrapassou o Alentejo, pá. E outras coisas. Pronto. Muito bem. O que é necessário é reivindicar. Muito bem. Desculpa. Nuno, sobre este tema do saneamento, para depois irmos às perguntas dos engenheiros, é um bocadinho... É difícil falar sobre saneamento no século XXI, quer dizer, isto é alucinante. Não tenho palavras. Sinceramente, eu vejo números e os números que aparecem dão uma taxa de cobertura de 96%, 97%, depois há outras informações que não existem. Sim, são bastante disparos os números. É difícil ter uma opinião válida sobre isso. Eu não sofro na pele, portanto, não tenho grande opinião. Sei que é impensável no século XXI continuarmos a ter casas sem saneamentos. O que eu sei é que, por exemplo, nós corremos o Fervença até a barragem de Castanheira e vimos que as etas, as mini etas que estão construídas ao longo do rio descarregam diretamente para o rio e muitas vezes descarregam sem tratamento. Uhum. E por isso é que o rio acaba por estar nas condições em que está.
também por ter as águas paradas e como o rio não tem caudal suficiente, acaba por gerar aquilo que se vê ali, tendo sido um terrível projeto para a cidade, da forma como foi feito. Existem esses problemas ao longo do rio, há trabalho mal feito, obviamente, em termos de saneamento e de distribuição de água, já tivemos muito pior, mas penso que também o resto do país será muito, muito parecido com isso. Não vejo no país taxas de cobertura superiores às nossas nos números que são apresentados. Onde falta, é preciso concluir, obviamente, o investimento. É preciso gastar dinheiro. Muito bem. Muito bem. Então, eu vou ter que resumir esta série de perguntas que os senhores engenheiros me fizeram chegar para colocar aqui aos candidatos. Vou escolher aqui 2 ou 3 e vou fazer um pacote, se me permitem, de 2 e depois coloco uma outra. Sobre a gestão de fundos, que é um tema, enfim, que perpassou aqui quase toda a nossa conversa, ou pelo menos alguns dos temas mais importantes da nossa conversa, a questão é que metodologias devem ser implementadas ou implementará para evitar as derrapagens orçamentais verificadas em candidaturas na gestão de fundos e projetos anteriores. Como é que se pretende reverter, ou como pretendem cada um dos senhores e das senhoras, reverter o atual estado em que se encontra Bragança no que concerne a esta temática? Depois, há aqui um outro tema também que me parece muito relevante, porque, enfim, temos tido alguma discussão aqui em Bragança. Vislumbram como execuível o investimento em manutenção de um pavilhão multiusos, cujo programa funcional e especificações técnicas estruturais, vê só que é conversa de engenheiro, programa funcional e especificações técnicas estruturais ainda não se conhece, uma vez que as atuais estruturas desportivas evidenciam problemas de gestão e manutenção. Ficaram claras as 2 questões? Ok. A primeira tem a ver com a gestão de fundos, ou seja, com a capacidade, com as estratégias de captação de fundos que o Conselho deve adotar para reverter, e estou a citar, o atual estado em que se encontra Bragança no que concerne a esta temática. António, 1 minuto. Portanto, há 30 segundos para cada questão. Preciso-me lá a segunda questão. A segunda questão tem a ver com o pavilhão multiusos. Eu sei que leio rápido e peço imensa desculpa por isso. Pavilhão multiusos. O tema aqui é... vou repetir, se calhar li demasiado rápido. A questão era, vislumbro como execuível o investimento e manutenção de um pavilhão multiusos, cujo programa funcional e especificações técnicas estruturais ainda não se conhecem, uma vez que as atuais estruturas desportivas evidenciam problemas de gestão e manutenção? Eu começaria pela segunda e dizer que é toda uma questão e permite também ir a outros sítios. Transpor para a primeira questão. Trata-se de rigor e seriedade na abordagem destas coisas, não é? Havendo rigor e seriedade e ponderação das várias questões que estão em equação, levaremos a bom porto uma gestão eficaz, uma gestão que se paute por interesses que vão ao encontro das necessidades e dos anseios da população. Em relação a esta segunda questão. Em relação à primeira, repito um pouco isto, rigor e seriedade. Se as contas estão a derrapar, algo não esteve bem, tendo em conta estas 2 dimensões que devem presidir a uma gestão responsável. Muito obrigado. Isabel. Eu também começo pela questão do pavilhão multiusos. É muito importante termos um pavilhão multiusos para diversas utilizações e que Bragança não tem, desde logo para a organização de congressos e conferências ou eventos desportivos ou eventos comerciais, feiras nacionais e internacionais, por isso a sua utilização é abrangente e muito necessária. Este pavilhão multiusos está inscrito já desde 2015 no programa municipal, nomeadamente naquilo que chamamos as GOP, as Grandes Opções do Plano do município de Bragança. E, portanto, já teve mais que tempo para ser concretizado e não foi, até porque a quantia que estava inscrita no orçamento era a ridícula quantia de 200 euros anuais e, portanto... 200 euros. Isto até 2029, 200 euros. Portanto, mostra
vontade, ou melhor, a total ausência de vontade de concretizar esta obra e, portanto, fiquei também estupefacta que ela agora aparecesse na candidatura do senhor candidato do PST, Paulo Xavier. Mas queria deixar bem claro a sua importância e ligar esta questão com os fundos europeus. Portanto, o pavilhão multiuso já podia estar feito nomeadamente com fundos europeus, porque o desperdício de fundos europeus pela Câmara Municipal de Bragança tem sido tão grande nos últimos mandatos, nomeadamente nos mandatos em que o atual candidato Paulo Xavier integra, tem sido de tal ordem o desperdício que nós já podíamos ter feito obras nas escolas, no pavilhão multiusos, nas infraestruturas desportivas, em muitas infraestruturas essenciais para Bragança. E, portanto, a nível dos fundos europeus, eu queria dizer que é muito importante que a Câmara Municipal tenha a capacidade de gastar não só os fundos que lhe são atribuídos diretamente, como também ir buscar a programas competitivos geridos centralmente por Bruxelas, em que muitos municípios se candidatam, nomeadamente para aquilo que o Dr. Manuel Vitorino falava há pouco, criação de cidades inteligentes. Há programas específicos centralizados em Bruxelas para financiar estes territórios inteligentes, como há para a mobilidade sustentável e aos quais Bragança nunca se candidatou. Mas pior do que isso, tenho que sublinhar, não só não consegue participar em programas competitivos, como não consegue gastar aqueles fundos que lhes são atribuídos diretamente por negociação através da comunidade intermunicipal. E, portanto, isto é muito grave, porque prejudica a qualidade de vida de todos os eleitores em Bragança, prejudica setores essenciais, como eu disse, como a educação, a saúde, o desporto, a mobilidade, a habitação, e tem sido uma total incompetência neste sentido do atual Executivo. Manuel. Muito obrigado. Começo também pela segunda questão. Acho que é prioritário, como a doutora Isabel disse e eu disse também no princípio, acho que é prioritário perguntar, e pergunta-se através da cidade inteligente, que duvido que o Executivo atual saiba o que isso quer dizer. Falo em cidade inteligente, já falava no programa do Dr. Hernani, penso eu, já falava em cidade inteligente, mas não dominava o conceito. Via-se pelo programa que não dominava o conceito. Mas perguntando através da cidade inteligente, recebendo as propostas da população, a população é que vai escolher aquilo que quer, para que lado se quer dirigir, e a partir daí o Executivo irá ou não tem que fazer e deve fazer os anseios que essa mesma população quer, que os habitantes querem. Agora, é evidente que o multiuso já é importantíssimo, só que também é evidente a falta de capacidade que o Executivo tem demonstrado, quer no arranque das obras, quer na captação de fundos. É preciso uma equipa. E aqui lá está a entrar a engenharia. Se não é engenharia civil, é outro género de engenharia, alguém que saiba. Nós temos uma candidata à Assembleia Municipal que vai fazer esse programa a muitas câmaras. E falo de uma forma absolutamente categórica. De forma que nós pediríamos, não, era praticamente seu dever, sendo eleita, levar a cabo essa estrutura de cidade inteligente. Já agora queria dizer outra coisa relativamente ao avião. Por exemplo, a cidade de Loulé, eu tenho aqui escrito, na cidade de Loulé, foi criada por causa do aeroporto de Faro, a Smart City, para diminuir o CO2, para diminuir o efeito de estufa. Nós podemos criar os dados para as mais variadas situações, para aquilo que nós queiramos e nos apeteça, de maneira a tornar-se agradável viver em Bragança. Bem, muito obrigado. Nuno, está com um bocadinho de atraso no seu tempo, portanto, se quiser utilizá-lo. Eu penso que a primeira pergunta, quem a fez, deveria estar-se a referir à derrapagem do Museu da Língua, provavelmente. Não
Não só, mas também, não é? Eu não falei nesse mastodonte. Isso aí é para acabar. E esse é o problema da execução dos fundos quando as coisas saem do que está planeado. Não é? Quando nós temos um plano inicial e isto é muito política da Câmara, fazem-se concursos públicos com valores demasiadamente baixos, depois quem acaba por concorrer acaba sempre por ser empresas em muitas dificuldades que recebem as primeiras verbas e depois acabam por dar insolvência, que foi o que aconteceu. E tudo isto depois encarrila numa série de problemas que atrasa tudo e acaba por transformar a execução do próprio fundo num pesadelo para todos. A execução dos fundos... Este é um dos grandes problemas, não só de Bragança, mas de quase todas as cidades. Eu estive a ver 2 ou 3 debates, vi Matosinhos e vi Castelo Branco, e os autarcas gabavam-se de ser o número 1 na captação de fundos, o número 3 na captação de fundos. Para mim, a captação dos fundos fazem sentido se nós tivermos um plano por trás, porque aquilo que está a acontecer é que nós acabamos por ter uma miscelânea de nada, porque queremos ir aos fundos todos, então fazemos, está um concurso para hotéis rurais, então vamos criar hotéis rurais. Há um concurso para museus, bota a criar museus. Há um concurso para ciclovias, agora vamos meter aqui uma ciclovia, aonde? Não interessa, mete por aí. E depois acaba por acontecer o que aconteceu aqui, que para construir uma zona industrial... fizemos um concurso para uma ciclovia, metemos-lhe uma estrada em cima para podermos fazer uma zona industrial. Depois da zona industrial não saem, os caminhos não conseguem sair porque a rotunda está mal feita e então, como está inclinado, os caminhos nem sequer lá conseguem sair. Vamos debitar caminhões de 10 em 10 minutos quando aquilo estiver tudo ocupado numa das principais artérias da cidade. A utilização dos fundos tem de ser pensada num plano para a cidade. Por isso é que nós defendemos que a cidade tem de ser pensada. Depois de termos esse plano, abrem fundos para aquilo que for e vamos candidatá-los. Porque irmos a buscar fundos, só por ir a buscar fundos, depois acabamos por ter aquilo que temos com o mercado municipal, que é um edifício completamente vazio, onde as pessoas mal sobrevivem. Quem tem lá lojas mal sobrevive. E tudo isto tem consequência na vida das pessoas. Como bom liberal, acredito que a racionalização do dinheiro, o dinheiro é escasso e, portanto, nós temos de o saber utilizar. E, portanto, eu acho que irmos aos fundos muito bem, mas é preciso haver um pensamento estruturado por trás daquilo que nós queremos para o futuro da cidade. O que é a cidade e aquilo que nós queremos que ela venha a ser. E isso ninguém tem. Tem que ter um plano. Nós temos de saber o que é que nós queremos ser como cidade. Nós não sabemos o que queremos ser como cidade. E isso não é só o problema de Bragança, é o problema da maior parte das cidades, porque a maior parte dos políticos não sabe o que quer para as próprias cidades. Porquê? Não conversam com a população. Não sabem quais são as preocupações da própria população. Pavilhão multiusos. Mais um despilfarro de dinheiro para uma coisa que, quando eu tinha 20 anos, os meus colegas começavam a falar em comprar casa e falavam em comprar um T3 ou um T4, porque, depois vós ides-me visitar e compravam uma casa para quando as visitas lá iam uma vez por ano. Então nós vamos construir um multiusos onde vamos gastar supostamente 30 milhões de euros para fazermos um evento político anual, não é? Como é que era? Congresso. Um congresso. Vamos criar um pavilhão multiusos para fazermos um congresso. Vamos ter lá uma esquadra de futebol que vai funcionar 8 horas. E quando nos esquecemos que Bragança tem os piores equipamentos desportivos do distrito, os campos de futebol não têm balneários, os que têm balneários não têm água quente, os que têm água quente não existem. Os campos de futebol que existem não têm as medidas corretas. A pista de atletismo, eu tinha a infeliz ideia de gostar de correr e, derivada da minha idade, tinha muitos problemas nos tendões. Quero ir correr para a pista de atletismo. A pista de atletismo tem um imbróglio entre o IPB e a Câmara. Ninguém quer assumir a responsabilidade daquilo. Então o IPB decidiu que aquilo tem que estar fechado. Muito bem. Uma pista de atletismo tem que estar fechada porque a população não se sabe comportar. E então aquilo está para parque uso. O resto dos desportos não tem praticamente nenhum equipamentos disponíveis. Já puxamos o argumento. Primeiro gasto onde se deve gastar e depois pensemos num pavilhão multiusos, porque temos muitos equipamentos que precisam de ser completados e de ser melhorados. Muito obrigado. Última questão, vou ler agora devagarinho, para conseguirem entender todos bem, é esta. O plano de urbanização de Bragança, já falamos há pouquinho aqui, está em vigor desde fevereiro de 2009 e orienta a identificação pública e privada, a organização do espaço urbano em geral. Tem várias orientações fundamentais, a regeneração urbana, apostando na baixa e média densidade, aposta na contenção da expansão do perímetro urbano,
rentabilizando infraestruturas públicas. Faz uma forte aposta no aumento da estrutura ecológica urbana, na mobilidade sustentável. A questão é esta. Concordam com esta visão para a cidade em termos de planeamento e gestão urbanística? Se não, o que é que mudariam nela? Que visão de futuro tem para a cidade em termos de competitividade e atratividade urbana no contexto das cidades de média dimensão, em particular do norte de Portugal? Nós fomos tocando aqui, creio, alguns destes temas, mas creio que esta é uma boa pergunta para fazermos, como é que se diz, o laçarote em cima desta nossa conversa. António, 1 minuto, por favor. Ui. Eu sei que é um tema vasto e extremamente interessante. Eu, em síntese, diria que, e repetindo-me, eu creio que a tónica não está tanto no plano diretor municipal, que ele está desenhado e creio que contempla, digamos assim, aquilo que de essencial deve estar integrado numa perspectiva de desenvolvimento sustentável e de cidade equilibrada. O problema está, quanto a nós, na execução do plano, nomeadamente naquilo que diz respeito aos planos de pormenor. Dei o exemplo da zona histórica que está abandonada e que é fundamental, a zona dos Batoques, que é uma zona de excelência se devidamente recuperada e que tem que ter o apoio, digamos, das populações que lá vivem, das pessoas, das famílias que vivem aí, e depois as atrofias que vão sendo crescentes na cidade de Bragança. Dou um exemplo e até gostaria de ouvir a vossa opinião, porque é um momento histórico extremamente importante. Como é sabido, ali na Avenida João da Cruz foi, digamos, desocupada com uma antiga moagem, não é? Paralela, portanto, está ali previsto um edifício de construção para habitação. No entanto, ali ao lado, entre a antiga moagem e a Casa dos Magistrados, há ali uma via estruturante fundamental que faz a ligação de praticamente metade da cidade com o resto da metade, com a entrada na avenida, quem vem da Abade Bassal para baixo. Que a entrada na avenida está atrofiada numa só via, ainda por cima com stop, não é? Portanto, ali era fundamental, neste momento, entrar em acordo com o legítimo proprietário para alargar a via ali da entrada na avenida, quem vem de montante, quem vem da escola, para alargar e para permitir uma distribuição mais eficaz. Na hora de ponta, aquilo é o caos completo. E é em crescendo. Só para dar um exemplo daquilo que se passa em termos, digamos, de mobilidade. Por outro lado, também não esquecer, e infelizmente foi um bocado esquecido neste debate, eu sei que não cabe tudo, para além da dimensão cultural que não foi abordada, a dimensão social que é fundamental não foi abordada, lamento isso, mas compreendo que a questão da relação da cidade com o resto do território, nomeadamente com a questão das aldeias. E a mobilidade é imprescindível para chegarmos mais cedo, para permitirmos movimentos pendulares que são, para o futuro, são indispensáveis. A relação com o sul do distrito, para chegar à Iseda, nunca mais. Quer dizer, quando há necessidade, pelo menos a nível do Penacal, para desencaravar todas as aldeias do interior sul, ou seja, há toda uma série de questões que deviam ser equacionadas em termos de mobilidade. Eu só sublinho 2 ou 3 casos paradigmáticos. São exemplificativos do que estamos a falar. Muito obrigado, António. Isabel. Muito obrigada. Só uma pequena nota em relação ainda aos fundos europeus e o que o Dr. Nuno disse. Hoje em dia não há atribuição de fundos europeus se não houver uma estratégia. Os fundos europeus foram atribuídos com base numa estratégia 2030 da Comunidade Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes. Outra coisa diferente é, e deixo a pergunta, o senhor candidato Paulo Xavier e atual presidente conhece essa estratégia? Sabe o que quer? Pronto, aí tenho dúvidas, mas que a estratégia existe e foi pensada e só assim é que os fundos europeus são atribuídos. Relativamente a esta questão,
eu trago aqui também à discussão o tema, diria, mais relevante para o desenvolvimento do nosso território, que é o desenvolvimento urbano sustentável. A discussão do desenvolvimento urbano sustentável é tida hoje ao mais alto nível, nomeadamente na Comissão Europeia, e esteve na base, de forma transversal, na negociação deste novo quadro comunitário do Portugal 2030. E porquê? Porque Portugal tem uma organização à qual Bruxelas não reconhecia centros urbanos de dimensão suficiente para fazer o tal desenvolvimento urbano sustentável. E, portanto, se seguíssemos as recomendações de Bruxelas, o desenvolvimento urbano sustentável faz-se não à escala do Concelho de Bragança, mas à escala da Comunidade Intermunicipal de Terras de Trás-os-Montes. Isto porquê? Porque quando nós pensamos os centros urbanos, temos que os pensar do ponto de vista funcional e do ponto de vista estético também. Mas do ponto de vista funcional, nós temos que ter, nomeadamente, e agora vamos reduzir o conceito de centro urbano à cidade de Bragança, mas não posso deixar de dizer que é extremamente redutor. Quando nós pensamos em centro urbano, devíamos estar a falar já, por exemplo, de um polo que agregasse Bragança, Macedo, Cavaleiros e Mirandela, no mínimo, mas reduzindo à cidade de Bragança, o que nós temos que pensar é que a cidade, o centro urbano aqui tem que estar organizado de forma transversal a serviços, zonas de serviço, zonas de habitação, zonas industriais, zonas académicas, zonas verdes, mas isto tem que estar integrado e num formato misto, essa é a nossa opinião. Muito bem. E nós temos hoje, só para dar exemplos concretos para as pessoas... terminar, senão vamos ficar muito... 2 segundos, para as pessoas perceberem. Nós hoje temos, por exemplo, zonas habitacionais como a Brigadeiro Sarmento, e quem nos está a ouvir entende, que, enfim, não têm um espaço verde e tornam-se altamente desagradáveis até para viver. Mobilidade sustentável. Isabel, já tem que ficar para a próxima, senão vamos desequilibrar muitos tempos e não é justo. Mas só dizer que a mobilidade sustentável entra no desenvolvimento urbano sustentável também. Não. Eu aqui discordo da Isabel. O desenvolvimento urbano sustentável não carece que seja numa dimensão ampla. Pode, efetivamente, e acontece já hoje, ser dentro da cidade inteligente. Mas, indo relativamente à pergunta concreta, hoje não está muito em voga o plano diretor municipal, dado que as câmaras, o Executivo Municipal, pode transformar o terreno rústico em urbano. Mudar a designação de rústico para urbano mediante determinadas premissas. Isso aí pertence à engenharia. Estamos aqui a falar, isso aí pertence à engenharia e a outros estudos. Claro que aqui em Bragança tem tudo sido feito de forma nem sustentável, nem insustentável, não tem sido feito nada. Repare que fizeram uma via para ciclismo, na Avenida Sá Carneiro do lado direito. Não fizeram. Qualquer dia tem que devolver o dinheiro se é que o receberam. Puseram granito de uma cor de um lado e granito de uma cor do outro. Normalmente está suja, não se sabe. É que nem sequer tem desenhada lá uma bicicleta ou coisa parecida. Eu avisei, quando fui lá em cima, avisei o Sr. Presidente então, Hernani Dias, olha que isso normalmente é capaz de causar desastres. Já causou. É inevitável que os cause. Presumo, como é de bom senso, que a parte dos peões seja a que está junto das montras. É de bom senso que assim seja. Mas não sei se é. Se algum dos senhores for lá agora, está tão sujo que não sabe. Um granito é de Vila Pouca, o outro é de Vila Real. A cor é mais ou menos parecida. Está a perceber? Um é mais acastanhado que o outro. Mas isto é só um exemplo. Porque, de facto, queria falar no mastodontal em que chamam pomposamente Museu da Língua, que, de facto, consome a maioria dos milhões e não é feito nada. Para que serve? Alguém será capaz? A Câmara nunca explicou nada. Para que serve o Museu da Língua? Já vai em 18 milhões, é capaz de chegar a 30, não chega a 30, porque ninguém lhes dá. Muito bem. Ninguém lhes dá para isso. E é melhor que acabe e que ninguém lhes dê, porque não temos saneamento. Muito obrigado. Muito obrigado. Nuno. Se existe estratégia,
ainda é pior, porque aquilo que se faz é terrível. Mas pronto, adiante. Cidades de média dimensão e o regresso... aquilo que nós defendemos como estratégia global para a cidade é que nós precisamos de voltar à cidade. Nós precisamos de voltar a viver a cidade. Com a retirada do mercado municipal do centro da cidade perdeu o seu coração. As pessoas tinham o hábito de vir ao centro, às compras, ao sábado, era um pulular de vida no centro da cidade. Todas as cidades modernas têm mercados no centro da cidade. Aquilo que nós defendemos é a criação de um vértice entre a Praça da Sé, a Praça Camões e o mercado Manuel Joaquim de Almeida, criando um mercado municipal centralizado no Jardim Manuel Joaquim de Almeida, com a revitalização do Rio Fervença, dinamizando, trazendo sombras para a Praça da Sé e revitalizando a Praça Camões. As cidades têm que ser vividas e Bragança é uma cidade que, implementando o projeto que nós temos para o centro da cidade, com a ligação ao próprio castelo, porque é próximo, nós passamos a ter um centro muito rico. E termos este centro rico vai permitir aos habitantes voltarem à cidade, voltarem a viver o centro da cidade, saírem, irem às compras ao centro, tomarem um café, almoçarem, visitarem o castelo, visitarem os seus museus, porque a maior parte dos museus não são visitados pelos brigantinos, são visitados pelos turistas que vêm visitar Bragança e acabam por ir aos museus. Nós não vivemos a nossa cidade, nós não conhecemos os nossos museus, nós não conhecemos a nossa história. E isso é preciso trabalhá-lo, é preciso desenvolvê-lo com o fim de que a centralidade da cidade regresse ao centro e regresse a partir do mercado, que é uma das nossas propostas base. Muito obrigado. António, Isabel, Manuel, já terminamos, Manuel, não me respondeu, Cada um fala do que quer, agora, eu falava do mercado e outras coisas. É certo. Eu sigo mais das perguntas. Não, mas cada um tem que falar de acordo com as perguntas. Mas vamos lá ver. António, Isabel, Manuel e Nuno, antes de mais, muito obrigado por terem outra vez aceitado o convite. Creio que, enfim, sem falsas modéstias, cumprimos esta nossa tarefa de elencar ou juntar a engenharia sempre que possível aos temas que foram aqui abordados. Muitos outros haveria, tem toda a razão, a cultura, o âmbito social, enfim, turismo, etc. Não há tempo para tudo. Eu não voto em Bragança e, portanto, estou à vontade para vos desejar a todos a melhor sorte na vossa campanha e que possam ajudar, na medida das vossas possibilidades, ao desenvolvimento do concelho e de um distrito tão importante. Vamos terminar a nossa sessão com o engenheiro Bento Aires, que é presidente da Ordem dos Engenheiros da Região Norte, a quem convido para vir ter connosco aqui ao palco para nos brindar com as suas palavras. Bem, vou ter de pôr na tua frente. Não faz mal. Bem, muito bom dia a todos. Agradecer em primeiro lugar aos candidatos por terem estado connosco, aceitar debater com a engenharia. Eu sei que debater engenharia não é para todos, mas foi um debate muito profícuo, e também agradecer ao município de Bragança por ter cedido as instalações deste auditório para realizarmos este debate. Porque é que a Ordem dos Engenheiros decidiu fazer este debate não estando na sua missão, não sendo aquilo que fazemos no dia-a-dia? Em primeiro lugar, porque reconhecemos que a engenharia é fundamental para o vosso sucesso, ou para o sucesso que querem alcançar, e que a Ordem é muito mais do que regulação profissional. Por isso quisemos trazer a engenharia para o centro do debate autárquico, não por ser uma responsabilidade, uma missão que nos é atribuída enquanto Associação Pública Profissional, mas porque tivemos a vontade de o fazer, e este debate indicou-nos que estamos precisamente no caminho certo. Gostei do que ouvi, de valorizarmos a presença dos engenheiros na vida autárquica, e vimos isso também com a intervenção da nossa delegada adjunta, estão cá os delegados adjuntos, e também o delegado distrital de Vila Real que se associou a este debate, mas também porque nós precisamos de criar um verdadeiro ecossistema de engenharia à volta daquilo que é as autarquias, e quando falamos de tecnologia, quando falamos de futuro, quando falamos de digitalização, não podemos dissociar isso daquilo que é as competências dos engenheiros. Daí que a vossa preocupação acho que é genuína e é fundamental, de conseguir focarem aquilo que é a vida da futura autarquia nas pessoas, naquelas que já vivem cá, naquelas que vão ter de vir viver para cá e que se possam sentir atraídas a viver Bragança.
O planeamento é um instrumento fundamental dos engenheiros, é aquela ciência que nós dizemos, ordem, que liga o material ao imaterial, à cultura, ao turismo, à sociedade, que ficou eventualmente por se discutir neste debate, mas que também é fundamental. Mas acho que o grande desafio dos próximos autarcas é conseguirem planear e ver este desafio em larga escala. Muito para além de Bragança, muito para além daquilo que são as necessidades locais, quer seja do meio urbano, quer seja do meio rural. E aqui permitam-me que partilhe um risco com Bragança. A mobilidade é fundamental, a alta velocidade é crítica. Acho que o próximo Presidente da Câmara e o próximo Executivo não deve ficar satisfeito com uma linha de ferrovia perfeitamente banal, deve exigir que ela seja de alta velocidade, mas que seja de alta velocidade que ligue o Porto, a Valladolid ou a Zamora, e que não fique apenas com o único fluxo de saída, porque eu já disse isto aqui em fevereiro, quando a Delegação Distrital organizou o encontro da Engenharia Transmontana, se vos puserem uma linha cá que ligue do Porto a Bragança, não a queiram, porque é pior para Bragança do que não terem ferrovia. E a partir daí, acho que um risco enorme quererem ter a ambição de ter um aeroporto, seja ele regional, quer seja internacional. O país está a demorar 60 anos a fazer um aeroporto na capital e veremos se o vai conseguir fazer. Neste momento, o aeroporto de Francisco Sá Carneiro começa a ter problemas sobre lotação, começa a refletir como é que vai fazer o plano de expansão, começa-se a ponderar já correntes de reflexão do aeroporto de Francisco Sá Carneiro ter um satélite, aquilo que se falava em Lisboa, o Portela mais um, e temos o Francisco Sá Carneiro mais um, e se isto vier a acontecer, o Francisco Sá Carneiro mais um será seguramente um aeroporto na Galiza, onde temos muito mais densidade populacional. Por isso acho que Bragança se deve focar na ligação rodoviária e, sobretudo, não abdicar de querer ter no plano ferroviário nacional e ter financiamento e competir, porque a segunda ligação a Madrid que seja por trás dos Montes de Alto Douro e não pela região centro. São estes desafios que nós tínhamos para vos fazer. Dizer-vos que a delegação de Bragança está cá, é uma delegação que, apesar de ser a mais pequena da região norte, é uma delegação que está a crescer muito, mas que não estamos satisfeitos com este crescimento. Por isso, este crescimento vai depender muito daquilo que seja o próximo executivo camarário. A delegação estará cá de portas abertas. Foi uma missão deste executivo da Ordem de querer ter a delegação distrital de Bragança aberta ao longo de todo o horário de trabalho. Há serviços centrais que deviam estar na região e que estão sediados aqui em Bragança, precisamente para descentralizarmos a nossa ação. Não vou fazer como ao Paulo, desejar-vos boa sorte individualmente, porque devemos ter o dever da equidistância, mas sim, sobretudo, desejar boa sorte para Bragança com estas eleições e que tenham os pés bem assentos na terra, mas os olhos no futuro. Muito obrigado. Se calhar vou só aqui para fazer o final da conferência, para quem está lá em casa, agradecer muito em nome da Ordem e do Jornal de Notícias e creio que nos vamos ver na próxima segunda-feira, não é? Noutro sítio do país. Muito obrigado e muito obrigado a vocês mais uma vez. Muito obrigado.